Irmãos, nós vamos ler um texto de Pedro e a palavra diz assim, primeira carta de Pedro 4:18. Se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio, o pecador? Lá no 5, verso 5. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O Senhor diz assim também: ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos igualmente deste mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Senhor, nós louvamos o teu nome, nós te glorificamos, ó Pai, porque a sua palavra maravilhosa foi lida, Senhor, e que o Espírito Santo venha trazer o óleo para que ela brilhe em nossos corações, nossa alma, possamos receber alimento forte nessa tarde, vindos da parte do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é impressionante como Pedro, que era iletrado, Pedro não sabia escrever, não sabia ler, mas o Espírito Santo de Deus quis ditar para ele essas palavras maravilhosas que ele ouviu no seu coração, na sua alma, e passou para Silvano. Silvano foi quem escreveu as palavras de Pedro que ele recebia. Mas por que Deus não deu essa condição para Silvano? Meu irmão, quando Deus escolhe você, é você. Deus escolheu Moisés. Moisés falou com Deus assim: Senhor, eu sou pesado de língua. Algum problema Moisés tinha na língua, ou ele era gago, ou tem uma tradição aí, judaica que diz que ele se queimou uma vez, queimou a língua com uma brasa, e que tinha dificuldade em falar. Mas o Senhor tinha escolhido ele. Deus falou com ele assim: Arão vai falar por você. Você fala para Arão e Arão fala por você. Quer dizer, não adianta, o projeto é em cima de você. Você pode negar o projeto. Se você falar um não com Deus, ele vai arranjar outro melhor que você, claro. Mas aquilo que é para você, não tente recusar, não tente passar para outro, pois é para você. Se Deus escolheu você para ser um instrumentista, para tocar violão, glorifica o nome do Senhor porque você toca violão. Não queira ser um pregador, não queira trocar o violão por um teclado, porque senão o Senhor vai levantar outro. Assim são os dons. Você é capacitado, tá? Você não é capaz por si só, mas o Senhor é que capacita aqueles escolhidos, e é por isso que Ele traz você dentro daquilo que é o projeto dele. Seja um vaso usado nas mãos do Senhor para a honra e glória dele, não para a vanglória do homem. E, irmãos, o Senhor nos diz aqui que a salvação é muito difícil, muito difícil. Lá nos evangelhos também o Senhor questiona, os evangelistas perguntam: quando Jesus voltar, ainda haverá fé na terra? Porque temos visto que as pessoas estão preferindo as coisas do mundo, estão preferindo assistir a um futebol do que ir para a igreja, estão preferindo ir a uma festa do que ir à igreja. As coisas estão se estreitando. Mas o Senhor tem uma palavra para nós, para todos nós, os que frequentamos a igreja e os que não frequentam a igreja, por causa dessas competições, essa concorrência, um programa na televisão e tal. O próprio Senhor, Ele nos diz que esses dias serão abreviados, porque senão nem os escolhidos escapariam. O Senhor, na sua imensa sabedoria, Ele sabe que se esse povo
tiver muita oportunidade no meio da razão, no meio das coisas do mundo, elas são muito atrativas e o inimigo não está brincando, né? Não está brincando, porque ele está ao nosso redor. É aqui mesmo em Pedro que fala, né? O inimigo está ao nosso redor, buscando a quem tragar. Diz assim, o capítulo 5, verso 8: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como um leão rugindo e procurando a quem devorar. Meu irmão, será que você vai ser presa desse leão? Será que você vai ser presa do diabo? Pois ao seu redor tem um anjo. Como diz o Salmo, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ao seu redor tem um anjo te protegendo. Você tem Efésios 6, que é a armadura do cristão para te proteger. Lá fora, ao derredor disso tudo, está o diabo como um leão que ruge. Se você abrir mão das suas defesas que o Senhor te deu, você abrir uma brechinha, ele vai achar o seu calcanhar. Lembra lá que Deus falou com Eva e com a serpente? Ele te ferirá, a descendência dele te ferirá o calcanhar. Não precisa você abrir uma frente muito grande para o inimigo entrar. Basta você descuidar do seu calcanhar e ele vai te morder ali e injetar, inocular o veneno para destruir a sua vida. Portanto, lute pela sua salvação. Busque o Senhor enquanto se pode achar, porque a salvação não é fácil. Ela é de graça, mas não é fácil. Se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio o pecador? Portanto, irmãos, a palavra deixa muito claro que o ímpio, o pecador, é quase impossível que se salvem, a não ser uma conversão na última hora, abrir o coração na última hora, como Dimas ali na cruz, ele abriu o seu coração e deu a condição para que Jesus lhe desse uma palavra de salvação. Pois te digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Portanto, abra o seu coração para o Senhor hoje, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, porque o Senhor é aquele que dá toda a capacitação para que nós possamos caminhar firmes, firmes na presença do Senhor, porque o Senhor sofreu muito, como disse aqui o verso 4 que nós lemos: tendo Cristo padecido na carne, padeceu, meu irmão, apanhou, sofreu muito. Armai-vos vós igualmente desse mesmo pensamento, que nós possamos mortificar a nossa carne, padecer a nossa carne, porque nós já vivemos muito tempo servindo ao mundo. No verso 3 fala sobre isso. No passado já despendestes tempo além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos, agrada ao mundo. Naquela época, andáveis em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e nas idolatrias repulsivas. Eles acham estranho que vós não juntais a eles na mesma correria desenfreada da licenciosidade, e por isso vos caluniam. Você que serve ao Senhor, que já andou pelo mundo, assim como eu, quantas vezes a gente ouve coisas que machucam, que doem no coração, principalmente naquele começo da conversão, quando você começa a deixar as pessoas que você andou muitos anos com elas, servindo ao mundo, para servir a Deus, para buscar um outro grupo de pessoas. Nossa, a gente é caluniado, quantas vezes ouvimos coisas assim que machucam muito,
porque nós ainda não temos uma estrutura formada para aguentar tantas pancadas que vêm, até mesmo no meio da nossa família, no momento da nossa conversão, naquele período da conversão. Há uma falta de aceitação, até mesmo uma falta de respeito à opinião que está mudando, deixando a tradição e buscando um caminho de espiritualidade verdadeira, e que isso traz muito desagrado no meio dos nossos amigos, até mesmo da família, como eu falei, e nós ouvimos coisas que não deveríamos ouvir, que não merecíamos ouvir, mas o Senhor é aquele que ouve as nossas orações, as nossas súplicas e nos sustenta nesses momentos difíceis, para que possamos continuar caminhando. Portanto, se você está em processo de conversão, você se converteu, você que se converteu, ora ao Senhor, para que o Senhor possa te proteger e te guardar de tudo aquilo de calúnia que vem sobre o recém-convertido, aquele que encontra o caminho, a verdade e a vida, porque a vida verdadeira é isso aí. Nós precisamos buscar, enquanto podemos achar, esse Jesus vivo, que é o único Salvador, único Salvador. São situações que nós temos a certeza, ao lermos a palavra diariamente, meditarmos, buscarmos, o Senhor vai nos capacitando e nos dando uma certeza daquilo que vivemos, daquilo que somos, porque a religião não tem muita certeza daquilo que ela vive. A gente ouve algumas pessoas falando uma coisa, outras falando outra coisa, dentro da mesma tradição, e nós precisamos entender que aquilo que vem de Deus, nós temos um manual para seguir. Deus fez o homem e deu um manual, fez um manual de instruções, fez um manual de instrução. Aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui pode fazer, isso aqui não pode fazer, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Irmãos, precisamos ler esse manual para sabermos o que fazer 100%, mesmo que pequemos, que erremos, mas nós temos a condição e sabemos o que é um clamor pelo sangue de Jesus, um pedido de perdão. Sabemos que o Senhor perdoa. Nós temos o exemplo, Davi, por exemplo, o Salmo 51 é um pedido de perdão de uma profundidade maravilhosa. Davi errou muito. Davi não só adulterou com Batseba, não, que é a mãe de Salomão. Davi não só adulterou, não. Ele conspirou para que um general do seu exército fosse morto, que era o marido de Batseba, Urias. Então, que nós possamos ter também os exemplos daqueles que erraram, mas se restauraram na presença do Senhor, porque clamaram pelo perdão de forma sincera, abriram o seu coração na presença de Jesus. E Jesus perdoa a todo o coração sincero. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar porção dobrada do seu Santo Espírito para caminharmos, para entendermos mais e mais que o dia está chegando. E se o pecado está à nossa frente, que nós possamos evitá-lo. E se por acaso errarmos, que nós busquemos o perdão, porque nós não somos justos, somos justificados por este sangue precioso derramado na cruz por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa tarde. Vamos ouvir um louvor que fala muito profundamente aos nossos corações. Meu coração engrandece ao Senhor. Vamos ouvir. E esse louvor eu vou dedicar para o meu irmão Amadeu. Viu, Amadeu? Irmão Amadeu, que o Senhor possa te abençoar, que esse louvor toque profundamente no seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir.